Crônicas, capítulo 32. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus está presente. Vamos atentar de todo o coração à palavra do Senhor, que o Senhor quer falar conosco. 2 Crônicas 32. A história da invasão do reino de Judá pelo rei Senaqueribe, rei da Assíria. A Síria é um país cuja capital era Nínive, aquele para quem Deus mandou Jonas pregar, aquele sobre quem o profeta Naum também falou. Um país que já não existe há muito tempo. Era um país famoso pela sua selvageria, truculência, violência. Essa história aconteceu mais ou menos 700 anos antes de Jesus, um pouco mais de 700 anos. Essa história é importante, está registrada 3 vezes na Bíblia: 2 Reis capítulo 18, Isaías capítulos 37 e 38 e 2 Crônicas capítulo 32. Diga glória a Jesus. Essa história já está assim mais para o fim do reino de Judá. O reino de Judá acabou em 587 antes de Cristo. Essa história já está perto do ano 700. O rei Ezequias é um rei assim, já no final de toda a dinastia dos reis de Judá. Os irmãos pensem só, foi primeiro rei Saul, depois Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, depois do rei Joás, depois o rei Amazias, depois Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, finalmente esse. Então foi quase o 20º rei. Depois do rei Ezequias só veio o filho dele Manassés, que foi um péssimo rei, Amon, que reinou muito pouco, e o filho de Amon, que foi o rei Josias, que foi o último rei que serviu ao Senhor. Logo após ele se sucederam 4 reis, mas em um período de tempo muito pequeno já veio o cativeiro da Babilônia. Diga glória a Jesus. O rei Ezequias foi um homem que serviu ao Senhor de todo o coração. Ele chegou ao reino, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor. O pai do rei Ezequias foi o rei Acás, foi um homem muito mau e serviu assim, a idolatrias, barbaridades. Ele foi na cidade de Damasco, viu um ídolo, gostou daquele ídolo, mandou fazer um igual e colocou dentro do templo de Jerusalém e adorou todas as abominações que Deus tinha dito para não fazer assim. E ele morreu, e o filho de Ezequias, o filho de Acás, Ezequias, assumiu o trono e não seguiu os passos de seu pai. Pelo contrário, ele foi fiel e muito fiel ao Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é ensino bíblico, visto em várias histórias, que a salvação é individual. Nós ensinamos os filhos no caminho que devem andar, isso é obrigação. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, peca, diz ali em Tiago 4,17. Provérbios 22,6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Mas muitas vezes mesmo o pai ensinando, o filho não segue os seus caminhos. O pai não é responsável pelos pecados do filho, nem o filho pelos pecados do pai. Isso é um tema antigo já na teologia bíblica, já está escrito em Ezequiel capítulo 18, a alma que pecar, essa morrerá. E aqui nós temos um caso inverso. O pai foi profano, foi devasso, foi adúltero espiritualmente, serviu a idolatrias. E o filho não. O filho serviu ao Senhor. Então, se o teu pai bebia, se o teu pai era adúltero, se o teu pai aprontou um monte de coisas, e daí? Pergunta para o irmão assim, e daí? Você é você. Fala para assim, você é você. Eu já vi um monte de gente, por que você bebe? Ah, é porque o papai bebia, o vovô também. E daí? Você nasceu com garrafa na boca? Faz misericórdia? Daí? Isso não tem nada a ver. Aqui está um exemplo de um bom filho de um mau pai. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Ezequias foi muito fiel ao Senhor, restaurou o templo, restaurou a adoração, serviu de todo o coração, preparou a Páscoa como há muito tempo não se via, convidou até os judeus do reino do norte, diga glória a Jesus, que já tinham ido para o cativeiro pelo mesmo rei da Assíria. Convidou, alguns zombaram, mas alguns foram.
Sempre é assim, tem a pregação da palavra de Deus, alguns zombam, mas alguns aproveitam. Diga glória a Jesus. Até no dia de Pentecostes, alguns disseram, né, estão cheios de mosto. Mas outros aproveitaram, naquele dia se converteram 3.000. Glória a Jesus. Capítulo 32, vamos ler o versículo 1. Depois dessas coisas, e depois de toda esta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Depois de toda essa fidelidade do rei Ezequias, bom rei, serviu ao Senhor. Depois de tudo isso, veio o inimigo invasivo, intruso, entrou, afrontou. Os outros textos que eu mencionei, 2 Reis 18 e Isaías 37, 38, mencionam com mais detalhes. Ele foi blasfemo, ele afrontou contra Deus. Ele disse para o povo, não creiais nas palavras de Ezequias que ele vos diz. E depois de toda essa fidelidade, veio a opressão. Diga glória a Jesus. Irmãos, é um ensino que está no livro de Eclesiastes. Não é dos sábios, não é dos ligeiros a carreira, nem dos sábios o pão, nem dos valentes a peleja. O tempo e a sorte pertencem a cada um. Também eu vi uma coisa, diz ali, continua o escritor dos Eclesiastes. Eu vi uma coisa que é vaidade, aflição de espírito. Há justos a quem procede como se fossem ímpios, e há ímpios a quem procede como se fossem justos. Também isso é aflição de espírito. Irmãos, é o seguinte, existe aquele versículo na Bíblia, Gálatas 6:7, o que o homem semear, isso certamente colherá. Isso é um princípio de causa e efeito, o princípio da semeadura. A pessoa há de receber o que ela fez com suas atitudes. Só que esse princípio aqui na terra, ele não vigora de forma absoluta. E é por isso que as pessoas têm um coração inclinado para o mal. O escritor dos Eclesiastes também diz assim, porque o juízo não vem logo sobre toda a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inclinado à prática do mal. Irmãos, nessa terra tem gente que faz o mal e não acontece nada. Irmãos, a lei da semeadura, ela é perfeita e eterna. Se não for cumprida aqui, será cumprida lá. Diga glória a Jesus. Mas aqui, às vezes, ela não entra em eficácia. Tem gente que faz barbaridades e permanece. Tem políticos que cometem atrocidades e corrupções e ficam no poder 10, 15, 20, 30, 50 anos e morrem de velho. Mas há um juiz justo, e o juízo vem depois. Irmãos, é aquilo que Paulo falava para Festo, que deixava Festo espavorido: a justiça, a temperança e o juízo vindouro. O juízo não é agora. Fala assim, o juízo não é agora. Irmãos, por quê? E por que Deus permite isso? Porque as pessoas têm que se chegar a Deus pelo que Deus é. E não por um medo do inferno. Diga glória a Jesus. Porque as pessoas veem, tem traficante que trafica e está muito bem. E morre nisso, e morre muito bem. Aliás, irmãos, o Senhor me fez pensar ainda hoje, andando na rua, indo para o serviço, como essa terra, irmãos, aqui na terra parece que é o céu e o inferno tudo junto. O crente goza as delícias do Senhor, mas tem coisas aqui nessa terra que são infernais. Fala sem misericórdia. Hoje, em plena Vicente Machado, tinha um cara vendendo droga na minha frente, em alto e bom som. Eu estava andando na rua e ouvi. Eu olhei assim, Vicente Machado, centro. Fiquei pensando, meu Deus do céu, onde que nós vamos parar? Irmãos, o mundo é assim. Irmãos, então, tem gente que apronta e não acontece nada. Irmãos, aqui o Ezequias não fez nada de errado. Pelo contrário, estava buscando fazer tudo certo. Depois dessa fidelidade veio a perturbação. Acontece. Fala assim, acontece. Diga glória a Jesus. Irmãos, esta palavra vem para fortalecer a nossa alma. Diga glória a Jesus. Muitas vezes em um problema a gente já fica se questionando, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, meu Deus, o que é isso? Irmãos, o diabo se levanta contra o crente. Aqui o Senaqueribe era um agente de Satanás que afrontava o Deus vivo. E se levantou contra o Ezequias que no particular não tinha brecha alguma. Diga glória a Jesus. Acontece. As lutas são próprias desta terra. Você tem que ser fiel ao Senhor apesar de tudo isto.
Não é porque tem luta que você vai deixar Deus. Jamais. Se com Deus tem luta, que dirá sem Ele? Diga glória a Jesus. Com o nosso Deus tem luta, mas tem esperança eterna. O galardão é eterno. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Diga glória a Jesus. Então, se tem alguém aqui sofrendo aflição, você tem que, sincero e honestamente, buscar ao Senhor para ver se há brecha. A frase que eu vou dizer é perigosa, ela só pode ser ouvida por pessoas de coração honesto. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Se com toda honestidade você investigou a alma e não descobriu nada e está tendo a luta, confia no Senhor. Diga glória a Jesus. Confia no Senhor assim mesmo. Eu estou dizendo essa frase perigosa porque o ser humano gosta de dar uma de vítima, né? Muitas vezes as lutas são decorrências da nossa atitude. Algumas vezes não. Diga glória a Jesus. Intentou separá-las para si, irmãos, o maligno nos afronta. Ele nos invade. Ele nos provoca. Sem ir atrás, ele vem. Você que não está fazendo nada, veio a perturbação atrás. Está acontecendo isso com você, então a palavra hoje está dizendo com você o seguinte: é assim mesmo. Diga glória a Jesus. O consolo da tua alma é assim mesmo. Você tem que estar firme com Jesus, que um dia nós vamos embora daqui, lá no céu não tem isso. Fala assim, lá no céu não tem isso. Se você vai para lá, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, diz 1 Tessalonicenses 5. Se você não vai para lá, você está perdido, meu amado. Aqui é assim, e não tem esperança. Jesus. Diga glória a Deus. Tem que se firmar em Jesus. Versículo 2, vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus varões, para que tapasse as fontes de água que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Irmãos, quando o Ezequias viu a afronta, não se rebelou contra Deus, não teve chilique, não teve ataque. Diga glória a Jesus. Na hora da luta tem que tomar providência, não é hora de ficar filosofando, e não é hora de entrar em depressão, é hora de lutar. Deixa a depressão para nunca, não é para depois, é para nunca. Diga glória a Jesus. O que ele fez? Ele teve conselho com seus príncipes. Irmãos, tem um problema? Busca o socorro, o auxílio com os irmãos. Diga glória a Jesus. Irmãos, no boletim da igreja estamos colocando os telefones dos pastores, de todos. O meu, o pastor Lúcio, o pastor Auro, o pastor Anderson. Está sofrendo luta, telefona. Ai, não vai incomodar. Escuta, o que é isso? E desde quando orar é incomodar? E a Bíblia diz: não vos esqueçais da beneficência da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus capítulo 13. Em outro texto diz assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Diga glória a Jesus. Quer dizer, tem que contar, isso é um ato de humildade. Quem não conta é porque quer se ensoberbecer, é porque acha que tem condições de, por si mesmo, vencer a questão. Ah, pastor, eu não conto porque é constrangedor. Se não conta, não tem cura. Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. O Ezequias teve problema, ele já teve conselho com os seus sábios e príncipes, e a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que há vitória na multidão dos conselheiros. Diga glória a Jesus. Outra coisa, resolveram tapar as fontes das águas, para que o inimigo não encontrasse facilidade. Vem o inimigo e se acampa contra a cidade, cheio de ribeiros de água, que beleza, ia ficar lá para sempre o inimigo. Não, então eles taparam as fontes das águas. Irmãos, a fonte que a Bíblia diz, fonte que é em nós, é o coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, dele procedem as fontes da vida. Irmãos, significa o seguinte: veio a luta, tapa o coração, veda o coração, diga glória a Jesus, impermeabiliza o coração, para não entrar nada. O que significa isso, irmãos, não entrar no coração?
Se entra no coração ressentimento, como entrou no de Jonas, que Deus perguntou, é razoável o teu ressentimento? Ressentimento assim, ai, por que tudo acontece comigo? Ai, eu não sei, é sempre assim. Ai, acho que Deus não gosta de mim. Ai, acho que eu sou um deserdado da sorte. Ai, não tem jeito de mim. Ah, o melhor era morrer mesmo. E daí já abre a boca para falar besteira. Faz misericórdia. Não, tapa o coração e a boca também. Diga glória a Jesus. Porque Tiago também diz que a língua é fonte. Ou fonte amarga ou fonte doce. Tem que tapar, tem que fechar a boca. No dia da adversidade, considera, diz o livro de Eclesiastes, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração, diz Romanos 12. Irmãos, vem a luta, não pode deixar entrar nada no coração, quer dizer, a tua adoração a Deus tem que continuar assim, intacta, invicta com tudo aquilo. Irmãos, o que o diabo quer é nos separar de Deus. O que o diabo quer é o que ele tentou com Jó. Porventura Jó te teme debalde, lança a mão em tudo que tens e verás se não blasfema de ti na tua face. Diga glória a Jesus. Então é necessário fortalecer o coração, fechar o coração para que não entre nenhuma perturbação. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fechou as fontes das águas. Irmãos, tem gente que acha que porque está vindo na igreja, Deus é obrigado a abençoar e não pode acontecer nada errado. Porque se acontecer, a primeira coisa que ele não lê mais a Bíblia, ele não ora mais, ele não vem na igreja, e se alguém da igreja liga, ele lasca uma patada. Que Deus é esse? Mas em misericórdia, Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Diz o livro de Eclesiastes também. Diga glória a Jesus. Não. Meu amado, não. Aconteceu o problema, não fale bobagem. Você não fale bobagem. Fecha as fontes. Aqui, irmãos, o Ezequias está quietinho. Está tomando todas as providências. Olha o que mais ele fez. Versículo 5. Ele se fortificou. Edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro para fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os assim na praça, na porta da cidade, falou-lhes ao coração. Diga glória a Jesus. Repita comigo, o rei Ezequias se armou. Glória a Jesus. Irmãos, a providência que é natural, Deus não faz. O Senhor nosso Deus, Ele toma as providências sobrenaturais e eternas. O clássico exemplo é aquele que já ouvimos várias vezes. Jesus ressuscitou Lázaro, mas mandou tirarem a pedra. Jesus ressuscitou Lázaro, mas mandou tirarem as faixas que o estavam envolvendo. Por quê? Arrastar pedra e tirar uma faixinha, a gente faz com facilidade. Ressuscitar um morto, só Jesus. Fala assim, só Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, são as providências naturais. Diga glória a Jesus. Um irmão me ligou ontem, dizendo que tinham roubado o carro dele na frente da casa dele. Eu fiquei muito penalizado e orei com ele e tudo, mas depois eu comecei a fazer umas perguntinhas. Seu carro tinha alarme? Não. Tinha algum tipo de trava? Não. O portão estava fechado? Não, minha casa não tem portão, eu estou construindo, não pus o portão ainda. Jesus. Fazem Jesus. Não, mas Deus guarda. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu me jogar do cume do templo lá embaixo, Deus me guarda também. Não. Não tentarás o Senhor teu Deus. Diga glória a Jesus. Tem coisas que é provocar. Irmãos, está aqui. O Senaqueribe indo contra o Ezequias foi para a praia. Não, Deus guarda. Não, o que ele fez, gente? Ele se armou. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, as providências que nós temos que fazer, temos nós que fazer. Irmãos, o Senhor me falou isso dias atrás sobre
Muitas vezes, ouça isto que o Senhor quer falar com muitos. Muitas vezes o diabo semeia a erva daninha no coração da criança e os pais não tiram. Isso somos nós que temos que tirar, pelo ensino da palavra de Deus. Se você vê que o teu filho está com umas ideias meio esquisitas, tira esta ideia dele, ensina, exorta, gasta tempo. Diga glória a Jesus. Se viu que alguém jogou coisa errada, corra. Diga glória a Jesus. Essas são as providências humanas. O resto, tudo colocamos diante do nosso Deus em oração. Louvado seja o Senhor. Versículo 7. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. O nosso Deus é maior do que todas as coisas. É necessário ter bom ânimo. Não pode ter desânimo. Farva-se, não desanime. Versículo 8, com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Falam assim, eu quero descansar. Logicamente que não agora na hora do culto, deixe para depois, mas diga glória a Jesus. Eu quero descansar. Descansar. Irmãos, nós estamos precisando de descanso. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Mateus 11, 28. Descanso. Esta é a palavra. Dai descanso ao cansado. Diz ali em Isaías capítulo 30. Isaías 28 diz assim, em vos converterdes e em repousardes, estaria o sossego e a confiança. Deus dá esforço ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor, diz Isaías capítulo 40. Mas também Eclesiastes 4 diz, é melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com enfado e aflição de espírito. Em 2 Tessalonicenses, Paulo disse assim, trabalhando com descanso, comamos do nosso próprio pão. Descanso. Irmãos, o principal descanso que nós precisamos é um descanso de alma. Irmãos, o mundo está atribulado, pessoas angustiadas, ameaçadas. Os meus colegas de serviço morrem de medo de serem assaltados. Eles têm pavor. Se alguém levanta ali o assunto assalto, a pessoa tem assim olhos de desespero, parece que vai perder o equilíbrio. Precisa de descanso de alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diga glória a Jesus. Aqui diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias. Irmãos, esse versículo é profundo porque nós precisamos descansar na palavra de Deus. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei, o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer a carne. Hebreus capítulo 13, ali repetindo o que está no Salmo 118, diga glória a Jesus. Vamos descansar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Não andeis ansiosos em nada, antes em tudo apresentai a Deus os vossos pedidos de oração, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4,6. Diga glória a Jesus. Descansar. O Senhor sempre me fala de Jesus dormindo no barquinho no meio da tempestade. Pedro dormindo à véspera de ser executado, como diz em Atos capítulo 12. Irmãos, o Senhor nosso Deus quer nos dar descanso de alma. Pessoas muito atribuladas, muito inquietas. Fala assim, inquieto. Pessoas inquietas. Pessoas perturbadas, muitas vezes crentes assim, não pode. Irmãos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração. Fala assim, não se turbe.
Está com problema financeiro, já passa. Pastor, faz 3 meses, já passa. Não existe tribulação que dure para sempre. Diga glória a Jesus. Levanta a mão e diga assim: glória a Jesus. Agora a bênção é para sempre. Diga glória a Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Lucas 22. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, salvo os que já caíram naturalmente. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Na vossa perseverança possui as vossas almas, diz a palavra do Senhor. Bendito seja. Irmãos, descansar. Irmãos, o Senhor quer nos fazer descansar. Êxodo 33:14, diz o Senhor a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Diga glória a Deus. Irmãos, versículo 18: clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Qual que era a tática dos assírios? Perturbar o povo, para que eles ficassem incomodados e eles vissem soldados enfraquecidos, fragilizados emocionalmente, e fosse fácil a conquista. Diga glória a Jesus. O diabo quer te perturbar. Daqui ó, perturbar. O diabo quer te perturbar. Fala assim: o diabo quer te perturbar. Não se deixe perturbar. Descanse na palavra de Deus. Há um maior conosco do que com eles. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 20: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos tanto colocar as nossas questões em oração, quanto precisamos orar pelos outros e sustentar os irmãos em oração. Orai uns pelos outros, né? Já citei o versículo. Diga glória a Jesus. Moisés com as mãos levantadas, já pregamos esses dias atrás, Êxodo 17. Vamos interceder pelos irmãos. Irmãos, pela oração intercessória de Ezequias e de Isaías, o Senhor interveio sobrenaturalmente. E outro, irmãos, o profeta Isaías. Para ser profeta tem que ser uma pessoa de oração. Tem gente na igreja que quer dom de profecia e quer dom de língua, mas não ora. Como que vai falar em língua se não ora? Perguntam assim, como? Quer dom de profecia, mas não intercede pelos outros? Mas como que pode ser isto? Então, irmãos, é a oração intercessória para sustentar os irmãos, para dar vitória ao povo de Deus. E olha só, irmãos, que maravilha. O Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes, os príncipes, os chefes do arraial do rei da Síria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram à espada. Deus interveio sobrenaturalmente, diga glória a Jesus. Interveio com poder, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diga glória a Jesus. O anjo do Senhor acampa-se. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo mal. Não é demais repetir quando nós tomamos as providências humanas que estão ao nosso alcance. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, com essa palavra o Senhor quer levantar as nossas forças. Nem toda luta que vem é por causa de algum pecado. Às vezes é só por provocação do diabo mesmo. Mas tudo leva a um fim proveitoso. E o que é necessário é descansar na palavra de Deus. Na canção da Labahade conta Ridias, Labahade canção de Ridiade conta Ridiadiastei. Senhor, nós queremos descansar em Ti. Descansa a nossa alma, pacifica a nossa alma. Como diz o Salmo 147, Ele é quem pacifica todos os teus termos e da fina flor de farinha te farta. Louvado seja o Senhor, glória a Jesus Cristo. Como diz o Salmo 46, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus.
exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias.